Pessoal, a aula prática dessa semana será sobre corrosão metálica. Nesse experimento, nós iremos verificar as características de um metal frente a um meio oxidante, frente à oxidação. O caso mais clássico de oxidação é aquele que o ferro sofre. O ferro metálico ele tem uma tendência a se oxidar, perdendo elétrons e mudando suas características físicas. Então, por exemplo, todo mundo conhece a característica metálica que os metais apresentam. Os metais eles apresentam uma característica macroscópica, como por exemplo, reflexão à luz. Eles também, em boa parte dos casos, são mais duros. Quando eles sofrem oxidação, essas características se alteram. Então, normalmente a cor muda, a resistência mecânica muda, ele perde aquelas características metálicas, certo? E isso ocorre porque a substância, os átomos que compõem essa porção de matéria sofrem uma reação química alterando suas propriedades. No caso dos metais, a gente tem características associadas aos metais, que é, por exemplo, brilho metálico, eles são macios. Quando eles sofrem oxidação, outra substância se forma, certo? Então as ligações químicas entre esses átomos acabam se alterando também, o que reflete nas propriedades físicas dessa nova substância que é formada. Então, nesse experimento, nós iremos trabalhar com vários materiais e observar as características de oxidação deles. O nosso foco maior é sobre o ferro. O ferro, quando sofre oxidação, ele muda de cor, certo? Formando aquela ferrugem, aquela substância amarelada, que normalmente é ferro 3, certo? Quer dizer, os átomos de ferro perdem 3 elétrons. E alguns elementos, alguns metais, quando eles sofrem oxidação, as características podem mudar, igual, por exemplo, o ferro altera macroscopicamente. Então, o ferro, quando ele se transforma em ferrugem, ele esfarela, várias propriedades do material se alteram. Agora, no caso do alumínio, é um caso um pouquinho diferente. O alumínio ele sofre oxidação também, só que o óxido do alumínio que se forma, ele é um óxido que protege a parte interna do material. Isso quer dizer, o restante do alumínio que compõe a amostra. Enquanto que o ferro não. O ferro ele sofre oxidação formando ferrugem, e essa ferrugem ela é permeável pelo ar e pela água, então o processo de oxidação continua acontecendo, mesmo depois de formar essa superfície de óxido sobre o material. No alumínio, esse óxido que se forma, ele tem uma característica especial, ele protege todo o alumínio que está abaixo dele, certo? Todo alumínio que está em contato com esse óxido, ele não deixa o ar atmosférico, a umidade, penetrar por essa camada e acabar oxidando o restante do material. Agora, tem alguns elementos que a tendência de se oxidar é bem menor. A gente tem, por exemplo, o caso do cobre. O cobre é possível encontrar ele na forma metálica, enquanto que o ferro é praticamente impossível. Agora, tem alguns elementos que não se oxidam frente aos agentes oxidantes normais, como, por exemplo, o oxigênio, que mais? A água. Agora, no caso, por exemplo, do ouro, platina, ródio, eles não têm tendência a se oxidar frente a esses agentes oxidantes que são encontrados na natureza. Então, até o cobre também. Então, é possível encontrar esses elementos na forma metálica. E o homem, um dos primeiros elementos que o homem começou a utilizar para desenvolver artefatos foi o cobre. Cobre, ouro, porque são encontrados na forma metálica. Porém, eles são macios. Então, essa maciez reduziu muito as possíveis aplicações que esses metais apresentam. Outro elemento que pode ser encontrado na natureza na forma metálica, eu falo metálica, estou querendo dizer sem ser oxidado, é, por exemplo, o chumbo ou estanho, ou então até o próprio mercúrio, certo? Então, na aula de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar o processo de oxidação do ferro frente a outros elementos. Então, para isso, a gente vai precisar de pregos de cobre, pregos de ferro, vários, onde a gente vai fazer os experimentos. Um prego curvo, certo? Anodizado.
nós estamos com zinco na superfície, e fitas, certo? Outras amostras que a gente vai enrolar nesses pregos para observar se, quando a gente enrola esse prego no metal, se o que vai acontecer? Se vai oxidar o material, o prego, certo? Então a gente tem aqui fio de cobre, que a gente vai lixar para expor a superfície limpa dele e enrolar sobre o prego. Aqui chumbo, certo? Aqui zinco e magnésio. A gente vai lixar essas superfícies aqui, depois a gente vai enrolar no cobre, no prego de aço, de ferro, e ver o que acontece. Agora, o interessante dessa prática é que, para a gente observar o que acontece nesses processos, a gente tem que utilizar alguns indicadores. E esses indicadores vão ser, um deles a gente já conhece, que é a fenolftaleína. Então, quando a gente coloca a fenolftaleína em meio básico, ela é rosa. Quando a gente coloca em meio neutro ou ácido, ela é incolor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai preparar o nosso experimento e vai colocar dois indicadores, que no caso são a fenolftaleína e o ferroceniato de potássio. Esse ferroceniato de potássio, ele é um complexo, uma substância que contém ferro, certo? Que quando encontra outros átomos de ferro na forma oxidada, eles mudam de cor, certo? Formando uma coloração, como é que fala? Uma coloração azul, tipo azul marinho. Então esse vai ser o nosso indicador, certo? Indicador para a presença de ferro. Então a ideia básica do experimento é essa. A gente vai pegar um prego, aí depois a gente vai enrolar chumbo, a gente vai enrolar zinco, cobre, magnésio e vai colocar isso numa solução oxidante. E aí a gente vai colocar um pouco de fenolftaleína e um pouco de ferroceniato de potássio. Quando o pH de da solução mudar para básico, por exemplo, a solução vai ficar, vai ficar rosa. Enquanto, por outro lado, se o pH ficar básico, vai ficar rosa. Se ficar ácido, não vai mudar de cor. Agora, como que a gente vai monitorar a oxidação do ferro? A gente vai colocar esse ferroceniato de potássio, que quando o ferro metálico sofrer oxidação, o ferro do prego sofrer oxidação, ele vai liberar átomos de ferro 3. Esses átomos de ferro 3 irão reagir com o ferroceniato de potássio, formando uma substância química que apresenta uma coloração azul marinho, uma coloração azul mais escura, certo? Agora, se a gente tiver uma solução dessas substâncias que eu falei, quando ocorrer o processo de formação de hidroxila, toda a solução vai ficar rosa. E o nosso objetivo não é observar a formação de uma substância rosa, isso quer dizer, a liberação de hidroxila. Nosso objetivo é saber aonde que isso vai ocorrer de forma mais pronunciada. Então existe uma substância química que é utilizada para gelificar a nossa solução. Então a nossa solução ela vai ser adicionada a uma substância química que vai transformar isso em uma gelatina. E como é um meio não fluido, mas condutor, quer dizer, os íons se movimentam, mas muito lentamente, a gente vai conseguir observar a formação dessa hidroxila em regiões preferenciais do nosso experimento. E aí a gente vai poder observar onde que ocorre certinho os processos de oxidação nas amostras que a gente está preparando. Ok? Certo. Então, como eu falei para vocês, a gente vai precisar de amostras de prego, um prego curvo galvanizado, certo? Cobertura de zinco, uma fita de magnésio, um fio de cobre, zinco, uma fitinha de zinco e chumbo. Depois a gente vai precisar também de um becker, um sistema de aquecimento, tubo de ensaio, bastão de vidro, vidro de relógio, para a gente pesar a substância que a gente vai utilizar para gelificar,
placas de Petri para fazer o experimento e agar-agar, solução de NaCl. Ok? A gente vai ter que medir, então a gente vai usar uma proveta para isso. Ok. Então a primeira etapa é fazer o lixamento dos pregos. Então, vamos agora para o procedimento. A primeira coisa que a gente tem que fazer é preparar as amostras limpando a superfície. Então vamos pegar uma lixa, certo? E lixar os pregos. Preparando a sua superfície. Esse daqui a gente não precisa lixar, porque esse daqui ele tem um recobrimento de zinco. Se a gente lixar ele, a gente acaba tirando o recobrimento de zinco. Então só vou dar uma lixadinha de leve e remover. Esse daqui é uma laminazinha de zinco, lixada um pouquinho para expor a sua superfície. Aqui é uma amostra de magnésio. É aquela mesma que a gente usou para fazer o experimento da massa molar do magnésio. Certo? Agora, cobre. Cobre ele tem uma superfície, o fio de cobre ele tem uma superfície, na superfície dele ele tem um esmalte, que é um esmalte isolante. Todos os fios têm essa superfície de esmalte. Fio de cobre. Né? Pronto. Temos as amostras aqui. Vamos passar um pouquinho de álcool para tirar resíduo de gordura na superfície. Agora, com a amostra, com os pregos e as fitas lixados, nós iremos pegar um prego comum, certo? Que é esse daqui. Esse prego dobrado galvanizado. E vamos pegar mais um prego reto e vamos dobrá-lo, certo? Então, para dobrar esse prego, a gente vai precisar de um alicate. Deixa eu ver aqui. Alicate. Põe ele aqui. Pronto. Depois a gente vai entender por que eu estou dobrando o prego. Então, são aqui as 3 amostras. Agora, o que a gente vai fazer? Pegar um prego reto envolvido por um fio de cobre. Aqui. Um prego reto envolvido por um fio de cobre. Certo? Aqui. Pronto. Prego reto envolvido por um fio de cobre. Aqui está o prego reto, o prego curvo e o prego com o galvanizado. Agora, vamos pegar um outro prego reto envolvido com uma fita de zinco. Está aqui um prego reto, que é esse daqui. Vamos envolvê-lo com uma fita de zinco. E tem que ter contato elétrico entre os dois. Depois a gente vai colocar numa substância oxidante e a gente vai ver o que vai acontecer. Pronto. Está aqui com a superfície de zinco. Depois, zinco não, esse daqui, desculpa, esse aqui é magnésio. De zinco é esse daqui. Vou pegar aqui. Certo?
de zinco. Pronto. Zinco, magnésio, cobre, o prego torto, o prego reto e o prego galvanizado. E por último, o prego reto envolvido por uma fita de chumbo. Esse aqui é o chumbo, aqui está o prego reto. A gente vai enrolar ele. Certo? Pronto. Então a gente tem aqui nossas amostras. A gente vai colocar elas numa substância, numa substância oxidante, certo? E ver o que acontece. Então a gente vai preparar agora a nossa substância oxidante, nosso meio oxidante, onde a gente vai colocar esses pregos para ver o que acontece. Agora nessa segunda parte nós iremos preparar o nosso meio oxidante. Para isso nós precisaremos de 200 ml de uma solução de cloreto de sódio. Vamos esquentá-la e a essa solução vamos acrescentar 6 gramas de agar-agar. Agar-agar é uma espécie de gelatina, é um gelificante que vai transformar nossa solução numa gelatina que vai propiciar a gente observar a migração dos íons. Então vamos pegar aqui 200 ml de solução de cloreto de sódio. É uma quantidade aproximada. ml de solução de cloreto de sódio a 3%. Vou colocar nesse becker e vou ligar essa chapa de aquecimento. Então esse equipamento aqui, ele esquenta essa placa e vai esquentar a água. Agora nós temos essa solução de cloreto de sódio quente e vamos adicionar 6 gramas de agar-agar, certo? Sob agitação. Para isso eu preciso de um bastão de vidro. Vou tirar aqui da placa. Aqui. Então, coloquei todo o agar-agar, vou mexer, certo? Para formar a dispersão do agar-agar. Eu tirei da placa de aquecimento para ficar mais fácil de fazer uma agitação mais vigorosa. Pronto. Agora nós temos aqui nessa solução cloreto de sódio, 3%, mais o agar-agar. Nós temos que adicionar agora a nossa substância, que vai ser o indicador da formação de íons ferro na forma iônica e nosso indicador de pH. Certo? Então, a primeira coisa é pegar a fenolftaleína. Está aqui nossa solução de fenolftaleína. Vou pingar, vamos ver aqui, 10 gotas de fenolftaleína. Certo. 10 gotas de fenolftaleína. Pronto. Agora, 15 gotas de ferricianeto de potássio. É esse mesmo.
15 gotas. Pronto. Isso é suficiente. Ok? Então temos aqui o nosso meio. Ok. Certo. Então agora, o que faremos? Vamos pegar uma placa de Petri pequena, vamos colocar o prego reto, sem nada, o prego curvo e esse prego aqui com o curvo com zinco. Vamos colocar agar-agar, a solução contendo o nosso agente oxidante, com cloreto de sódio, agar-agar, a fenolftaleína e o ferricianeto de potássio. Pronto. Até cobrir todo o material. Agora vamos pegar essa placa e deixar aqui do canto. Vamos pegar essa outra. Vamos colocar agora essas amostras. E vamos colocar o resto da solução. Vamos deixar essas amostras o mais distante possível. E aguardar. Então aqui a gente vai observar que ele vai gelificar, formando um gel. E a gente vai ver o processo de oxidação acontecendo. Vamos aguardar então pelo menos meia hora a gelificação do sistema e o processo de formação dos íons a partir da oxidação dos metais. Então, só recapitulando, aqui a gente tem o prego reto, o prego curvo e o prego curvo de zinco. Aqui, cobre enrolado no prego de ferro. Aqui, magnésio enrolado no prego de ferro. Aqui, zinco enrolado no prego de ferro. E aqui, chumbo enrolado em um prego de ferro. Logicamente que a espécie, o metal que tiver mais tendência a se oxidar, ele vai acabar oxidando no lugar do outro que ele está ligado eletricamente. Então, se a gente tiver, por exemplo, um prego de ferro em contato elétrico com um metal que se oxida mais facilmente que o ferro, esse metal vai se oxidar, fornecendo elétrons para o ferro, protegendo ele. Por outro lado, se o metal tem menos tendência a se oxidar, o que vai acontecer? O ferro vai se oxidar no lugar dele. E ele que vai ser protegido, certo? Isso se chama proteção catódica. Aqui a gente já começa a observar a formação de algumas bolhas ao redor da fita de magnésio, certo? Então aqui já está ocorrendo algum tipo de reação. Vamos aguardar então um tempo e depois vamos trabalhar com a placa já concluído o experimento. Então, retornando agora, vamos analisar a primeira placa, que é a placa com os 3 pregos. Então, nós temos aqui o prego curvo, que a gente amassou ele. Aqui, o prego curvo galvanizado e aqui o prego reto. Então, dá para ver aqui que esse prego galvanizado não sofreu oxidação, enquanto que os outros 2 sofreram oxidação. Como isso daqui gelificou, os íons que se formaram não difundiram por toda a solução. E devido a essa característica de formação de gel, a gente pode virar a placa de ponta cabeça. Então a gente consegue observar aqui que não ocorreu nenhum tipo de reação. Aqui ocorreu o quê? A oxidação. Esse azul escuro, forte aqui, é o complexo, a substância que é oriundo do ferro, cianeto e potássio, com o ferro oriundo da oxidação. Então aqui a gente tem o prego sem sofrer oxidação e aqui depois que ele sofreu oxidação. Vocês podem observar que formou mais, como se diz, com substâncias de ferro cianeto com ferro
nas pontas e menos aqui no meio. Então, o que acontece? Aqui ocorreu mais oxidação e aqui ocorreu mais oxidação. Aqui no meio ocorreu menos. Aqui a mesma coisa. Mais oxidação e aqui um pouquinho menos. Enquanto que no prego curvo com zinco não sofreu oxidação. Agora, vamos analisar a outra placa, a placa que tem as outras amostras. Aqui, deixa eu pegar ela. Essa daqui. Aqui. Então, aqui nós temos a placa com as outras amostras. Acabou que os pregos se mexeram um pouquinho quando eu coloquei no canto. Então, aqui nós temos os 4 pregos. Não dá para ver muito bem, mas o que a gente pode fazer é virar. Lembrando que esse rosa é a fenolftaleína, então aqui o meio ficou básico, e o azul escuro é a formação de óxido de ferro. Vamos virar. Olha só, essa daqui ó, é o prego enrolado com fio de cobre. Vocês estão vendo que ocorreu a formação de óxido de ferro, o cobre não sofreu oxidação e formou um pouquinho de hidroxila aqui. Nesse caso aqui, ó, a gente observa o quê? A formação de um pouquinho de óxido de ferro aqui no meio e um pouco de hidroxila nesse caso. Essa daqui, ó, é a fita não, desculpa, é o zinco, a fita de zinco enrolada. Aqui a gente tem o prego enrolado com o chumbo. O prego enrolado com chumbo, se vocês observarem, forma hidroxila aqui forma óxido de ferro. Então, se vocês observarem, aqui ocorreu oxidação do ferro, aqui um pouco de oxidação do ferro, aqui oxidação do ferro. Nesse caso aqui, ó, o que acontece? Aqui no meio a gente não observou a formação de óxido de ferro, esse daqui é o prego com magnésio. Então, só formou o quê? A coloração rosa, que é como se diz? A hidroxila, que reage com a fenolftaleína deixando ela rosa. E, se vocês observarem de perto, vocês vão ver aqui um monte de estouradinho. São bolhas que se formam aqui. Deixa eu ver se dá para ver aqui. É um gás que... Aqui, por cima, você consegue ver só um pouquinho de... algumas erupçõezinhas. Então, nesse caso aqui, ocorre a liberação de um gás. A ideia agora é explicar o que está acontecendo aqui. Então, pessoal, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do experimento e aprendido bastante. Façam a interpretação desses resultados que eu mostrei para vocês e respondam o questionário. Obrigado.